Porque no início que era do podcast, você falou que assim, salvação individual. Quando foi o seu encontro com Deus? Então, Liz, eu não consigo falar. Essa data eu fui salva. Porque desde pequenininha eu falo, Jesus é o meu Senhor. Então eu não sei a data. Mas eu sei a data que eu falei assim, a data que eu falei, se isso aqui é verdade, eu vou até o fim. Se for mentira, eu viro ateia. Foi quando eu fui expulsa da igreja. E aí eu falei, peraí. E foi esse processo agora recente. Não é tão recente, porque já faz uns 12 anos já. É. Assim, 12 anos é uma vida. É uma vida. Mas assim, foi quando eu falei assim, ó, tenho 20 anos de igreja, basicamente. Eu preciso que... Peraí, dá um tempo. Deixa eu ver o que eu acredito, o que é real, o que não é real. E foi nessa fase. Eu tentei ser ateia. Foi nessa fase que eu tentei ser ateia. Eu falei assim, não, vou ler essas coisas, vou assistir essas coisas que desmistificam o evangelho, o cristianismo, isso aqui. E eu lembro dessa cena, de eu assistindo... Porque eu sou muito intensa, né? E eu assisti o negócio, não, vou até o fim agora. Não quero saber, esse negócio é tudo palhaçada, tal. E aí eu comecei a assistir um filme, né, que era super uau, documentário pra acabar com o cristianismo. Do Richard Dawkins. Deus é um delírio? Deve ser. Não, é um em alemão. Esqueci o nome. Eu lembro que... Bom, vou lembrar, que faz tanto tempo. E eu lembro que eu vou assistindo que ele vai falando das religiões, do Deus Sol, dos egípcios e tal. E, cara, é muito louco, porque o tempo inteiro assistindo a série, eu falo, uau, mas isso aí apontava que viria Cristo. Nessa civilização, uau, apontava que viria um homem igual... Eu lembro que o tempo inteiro eu via Jesus. Aí eu lembro eu fui chorando, frustrada, cara, no meu quarto escuro. Eu queria parar de acreditar. Eu falei isso, falei, Jesus! Eu lembro falando, Deus, nem falei, Jesus, seria mais fácil se o Senhor não existisse. Porque se o Senhor não existisse, eu era Deus de mim mesma. Eu faço o que eu quiser, eu vou na hora que eu quiser, eu xingo o que eu quiser, eu mato o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Mas você existe. Então, assim, tem inúmeras implicações que o Senhor existe. Eu não consigo ser ateia. Eu tentei. E eu lembro que nessa fase eu desenvolvi síndrome do pânico. Foi muito difícil, cara, mas eu precisei tirar o chão, tirar esse chão dos meus pés para eu entender onde que eu estava firmada, na rocha. E ali eu entendo que é o que o João fala, quando a gente está na palma das mãos dele, ninguém nos arrebata da palma das mãos dele. Eu estou em Cristo. Não é em homens, não é em placa de igreja. Eu sou salva por Cristo, então nem que caia esse prédio na minha cabeça, ou que tire o chão dos meus pés, eu tô nele. Eu posso ter esse tempo de frustração, eu posso ter esse tempo de questionamento, mas isso não ofende Deus, sabia? Deus não se sente intimidado pela minha crise. Com certeza. Né? Deus não se sente ofendido porque, peraí, eu estou frustrado? Ele é Deus. Ele é a verdade não E não conhece tem seu como. coração, né? Não adianta você querer dizer pra alguém, não, tá tudo bem. Ele sabe o que você tá sentindo. Ele sabe a sua frustração, a tua mágoa, a tua dor, a tua felicidade. Inclusive as suas pretensões, né? E ali foi um processo de muito... Um passinho de cada vez. Eu falei, tá bom, Deus existe. Jesus é Deus? Deus existe, ok. O mundo inteiro... basicamente fala que Deus existe. Agora, falar que Jesus é Deus é Já uma muda outra a discussão. história. E que Deus é esse? Porque existem milhares de Jesuses que chamam aí que não tem outra nada a discussão ver. ainda. É muito genésio. abrangente. É tipo, ok, você grita, sei lá, na Times Square, na Paulista, em Moscou. Deus é... Jesus chama. Não, fala assim. De Deus. Maomé é Deus. O povo pode olhar. Buda é Deus. Mas, cara, grita que Jesus é Deus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Cara, você tem uma guerra. Vai ter guerra. Porque simplesmente é a verdade. A verdade é insuportável para quem vive na mentira. Ainda, né? Ainda tem, né? Ué. Que loucura, né? Vai E ter pro nunca resto vai da deixar vida. de ter. Não, e é porque é a verdade. E a gente vive num mundo de mentira. E daqui a pouco a gente entra num ponto que você falou e ficou na minha cabeça sobre sermos cegos e agora a gente vê. Então, a gente tá falando... Então, Jesus ser Deus é uma outra discussão. E eu tive que fazer todas essas perguntas. Ué, se Deus é Deus, faz a pergunta. Jesus é Deus? Vai para as escrituras, lê as escrituras. Quem ele diz que é, o que ele fez, como ele agia. Ué, então tá, Jesus é Deus. Jesus é Deus, é impossível. Porque não é mais de ninguém te falar, e sim de você ter lido. Eu mesma. E aí você falou, não, realmente, ninguém precisa me convencer. Eu tô lendo e é isso. Isso. O Espírito Santo te... me guiou nisso. E aí tem um ponto, eu lembro disso, claro, e eu tive muito cuidado de Deus, porque Deus, gente, Deus é a fonte de amor. Se te negam amor em um lugar,
Deus vai brotar de outros lugares fontes de amor para chegar até você. A gente foi muito cuidado por um pastor muito querido coreano, o pastor Daniel, e da IMOSP, aqui do Bom Retiro. Ele cuidou muito da gente nesse período. Ele é um cara muito simples, muito servo, e nos deu um nó na cabeça. Eu falei, como assim? Que homem simples. Ele é um servo e, assim, ele não queria nada. Tipo, nem precisa ministrar aqui, cara. Não precisa nem ser da igreja. Eu só quero cuidar de vocês, assim. Cafés, conversas. A gente entrou ali na igreja, a gente servia no ministério de pessoas especiais. E foi um tempo muito legal, muito bom. Então, foram uns anos ali. Depois, a gente acabou se mudando, fomos para uma outra igreja, que é a nossa igreja atual, a Batista de Perdizes, que é a outra igreja que Deus curou muito a gente, ensinou muito, e aí já está numa outra fase, né? Outra fase de vida, com filhos. Mas aí, nessa fase, eu lembro que eu falei, não, eu preciso estudar Jesus. E aí, na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu entrei no seminário. Eu quero ir a fundo disso. Aí acabou.